Quem são os compradores de arte no Brasil? Qual o papel dos editais, das marcas e das instituições nesse cenário? E no meio disso tudo, como o artista pode construir uma trajetória coerente, ética e financeiramente viável? Essas são algumas das perguntas que atravessam o episódio de hoje. Se você já escuta o Abordaria, talvez já tenha notado, uma mudança logo de cara. A voz que conduz esse episódio é outra. Isso tem um motivo, O episódio de hoje é muito especial e ele nasce de um conjunto de dúvidas que eu mesma compartilhei no grupo de estudos, da nossa equipe aqui na Borda, que é a plataforma de arte e cultura que representa artistas visuais brasileiros e que também coordena esse podcast. Eu sou a Mariana Barbosa, eu sou responsável pela comunicação aqui da Borda. E hoje eu fico desse outro lado do microfone, para entrevistar Carolina Rezenhude, nossa diretora, nossa idealizadora da Borda e normalmente a apresentadora aqui do Abordaria. Carol, muito bom ter você aqui desse lado do podcast. Tô feliz de estar te entrevistando publicamente, Feliz que a gente fez esse episódio, esse grupo de estudos virar um episódio. E, enfim, uma mulher que eu admiro tanto e que coordena esse projeto incrível que é a Borda, Ah, legal, Mari, muito legal. Tô feliz aí também que você está fazendo esse lado. É bom também poder responder perguntas, né? E acho que também poder dividir esse momento que é muito legal, né? Que a gente tem no grupo de estudos, né? Que são as questões que a gente discute internamente e que acho que são discussões que muitas pessoas gostariam de participar. Obrigada aí por topar fazer esse papel de apresentadora hoje. Então, antes da gente entrar nesse nosso assunto, como você já sabe, vamos das nossas audiodescrições. Eu sou uma mulher branca, eu tenho 26 anos, eu tô usando uma camiseta branca aqui no Rio de Janeiro, tenho o cabelo curto, liso meio ondulado, e acho que é isso. Bom, eu sou a Carolina Erzenhuti, eu estou às vésperas de fazer 45 anos, falta uma semana para o meu aniversário, quando esse podcast for ao ar, eu já terei 45 anos. Sou uma mulher branca, sou loura, uso um óculos de grau preto, estou aqui em São Paulo, falo da minha casa, estou usando um casaco de moletom preto, da Adidas. Tá muito frio hoje, como boa carioca, eu tô de short e casaco de moletom. E atrás de mim, né, tem alguns quadros e enfim, uma flor. Boa. Carol, eu queria começar esse episódio, com uma pergunta que eu te fiz, que foi a primeira lá no nosso grupo de estudos, que foi uma pergunta bem direta até, Quando a gente pensa em termos históricos, a venda de obra, ela sempre ocupou um lugar muito central nesse imaginário da vida do artista, Só que até, inclusive, trabalhando na Bordo, o que a gente vê hoje é que existe infinitas possibilidades, infinitos caminhos, seja numa venda direta, nos editais, nas parcerias com marcas, enfim. Então, eu queria saber, assim, para você, qual negócio hoje é o mais lucrativo, mas também mais sustentável a longo prazo para um artista no Brasil? Bom, eu acho que eu vou começar dando só uma pequena introdução toda vez que eu respondo alguma coisa, né? Eu acho que a maneira que eu penso a borda, né, e a maneira que eu conduzo o nosso trabalho, ele é um pensamento do que eu acredito, né, e do que ele funciona para mim, que é o que funciona no meu trabalho. Acho que não tem nenhuma verdade absoluta em nada que vai ser dito aqui. Acho que é importante que isso fique registrado, né? São verdades para mim, são maneiras como eu construí, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como é ser uma mulher na arte urbana? Eu sempre respondo, eu sei como é ser eu, né? Tipo, né? Sou uma mulher branca, né? Com vários privilégios, então assim, eu acho que também é importante a gente fazer esse recorte aqui, que a maneira como eu conduzo a borda, ele vem das minhas experiências pregressas, né? Ela não vem de outras experiências, então acho que isso também é importante de dizer. Então, assim, pensando nisso, né, eu acho que a gente na Borda ela não tem, né, um forte de venda de obra de arte, né, porque eu, ao longo dos meus anos, né, trabalhando com cultura, eu fui percebendo, né, a potência que as marcas, né,
e instituições têm hoje no mercado de arte, né? Acho que isso é bem importante de falar, porque acho que as marcas hoje elas ocupam um lugar assim de um novo mecenato, né? Que eu costumo dizer no que a gente acredita aqui na Borda ser essa nova jornada da arte, né? Então, eu acho que a maneira como a gente trabalha, e é como eu acredito, eu acho que a gente consegue enxergar outras pessoas, né, e outros possíveis compradores e outros possíveis apoiadores de artistas, né, a partir de uma outra maneira desse fazer arte, né, entendendo que hoje, né, tudo é uma marca, né, o artista é uma marca também, a gente pode desenvolver projetos, né, com essas instituições, sejam museus, sejam galerias, sejam marcas, né, como a gente está habituado a conhecer, e está atrelado ao desenvolvimento artístico e à narrativa de cada um dos artistas, né? Hoje na Aborda, eu ouso dizer que os nossos projetos são projetos, né, com instituições, né, e aí com vários, vários parceiros, são projetos que ocupam 90% do nosso faturamento, né? Eu ousaria dizer esse número. É um número muito alto, né? Porque eu acho que a gente trabalha bastante com a publicidade, né? E a gente encontrou um meio do caminho onde a gente consegue trabalhar com a publicidade respeitando o trabalho artístico, né? Felipe costuma dizer isso, né? A gente não inventou a venda de trabalho artístico para marcas, mas a gente de alguma maneira reposicionou essa venda, né? A Borda ela reposicionou essa venda na arte urbana. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu encontrar uma maneira de fazer uma venda, um trabalho mais duradouro, assim, né? Porque eu costumo dizer que, infelizmente, quando a gente trabalha, quando a gente pensa arte contemporânea, se a gente não vai pensar os grandes cânones da arte contemporânea, eu talvez seja linchada agora, mas eu vou falar. É um pouco igual ao Tomate Podre na Feira, sabe? Tipo, tem ali, vende uma, vende duas, vende três temporadas, vende quatro temporadas, vende cinco com muita sorte, e depois aquele artista precisa ser substituído, né? Quando a gente está falando de artistas emergentes, né? A gente não vai ver todos os artistas emergentes sendo a próxima Beatriz Milhazes, infelizmente, porque a gente não tem mercado para isso. E acho que trabalhando com projetos, talvez a gente consiga fazer isso mais a longo prazo, né, Mari? Sim, que foi o que você bateu bastante na tecla nessa resposta lá. E quando a gente fala, né, dessa sustentabilidade artística, né, a longo prazo principalmente, acaba muito aparecendo esse caminho dos editais, né, das leis de incentivo, e existe, né, uma ideia de que essa aprovação ela vai depender da qualidade do projeto, da qualidade da proposta ali, mas, né, olhando para essas lógicas, né, a gente entende que existem uma série de outros fatores ali, enfim, políticos, burocráticos, que também estão em jogo. Então, acho que eu queria te ouvir também sobre esses dois pontos, né? Primeiro, de um ponto de vista técnico, né? Tipo, o que de fato costuma pesar na aprovação de um projeto, né? Se de repente existem critérios que aparecem de uma forma mais recorrente, enfim. E o segundo ponto seria mais sobre esse viés político, né? De quais são essas disputas que também estão implicadas, né, nesse modelo de financiamento de cultura aqui no Brasil? Eu tenho um pensamento, né, antes de falar um pouco disso, que eu acho que a gente, eu costumo achar que existe um lugar para os editais que são muito potentes no sentido de você pilotar ideias, né? Assim, você poder pensar coisas novas e você pilotar ideias, né? Então você tem um projeto, você pode botar ali naquele edital e você vai conseguir um financiamento público para você pilotar. Mas a longo prazo é difícil de se sustentar, né? São poucos projetos que a gente vê se sustentando durante muitos e muitos anos a partir de um financiamento público, né? Muitas vezes a gente precisa transformar eles em financiamentos privados para conseguir ter uma durabilidade desses projetos, assim. Então, eu acho que isso é legal, porque você consegue pilotar várias coisas, né? Porque faz parte da iniciativa pública, né? De fato, ser um fomentador, né? Para práticas artísticas, sejam elas de qualquer segmento.
mas ao mesmo tempo, por conta de ser um fomentador, também tem a necessidade de uma mudança constante, né? De uma renovação constante daquilo que está sendo feito com o dinheiro público, que é o ideal do mundo, né? Se a gente for pensar. Se fosse pensar um programa, né? Se fosse uma gestora pública, eu sempre ia partir desse princípio, né? Onde a gente fomenta alguma coisa e aquilo ali toma digamos, um fermento para estar no mercado e para que seja competitivo no mercado, né? É claro que a gente está, né, existe uma diferença entre cultura e entretenimento, né? E a cultura ela precisa ser fomentada pelo Estado, né? Mas a gente também sabe que o Estado não consegue fomentar tudo de cultura que a gente para dar conta de um país do tamanho do nosso, né? Com a potência cultural que a gente tem. Então, eu acho que e aí a gente vai vendo assim uma série de outras questões que são imbricadas nessas decisões assim de como esses financiamentos públicos são feitos assim. Eu acho que essa coisa da aprovação do projeto, né, como é que isso é escolhido, naquele momento assim da dica, né, se um bom projeto é se você sabe ler bem, é mais do que se você sabe escrever, é se você sabe ler. Toda resposta para um edital, ela está dentro do próprio edital, né? Então, se você tem uma boa, se você lê bem, você automaticamente vai conseguir fazer a devolutiva daquilo ali na hora de escrever, né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim. Então, eu costumo dizer, leia bem. Se você lê bem e vê quem já passou, você vai entender quem passará, né? Tem um pouco ali de uma pesquisa, né, do que foi feito, né? Então, eu acho que, e obviamente, né, os editais eles estão sempre também conectados com as questões da contemporaneidade, né? Daquilo que está precisando ser feito, né? Quais são as discussões que precisam ser colocadas em prática, né? Então, eu acho que toda vez que você também tem um projeto, é importante que você possa, de alguma maneira, trazer isso para questões que não são tão umbilicais, né? Não dá para a gente estar sempre trabalhando no nosso próprio umbigo, né? Eu acho que quando você pensa num projeto público, aquilo tem que atender a sociedade, né? Atender uma camada grande da sociedade para que aquilo faça sentido de ser financiado com um dinheiro que é meu, né? E é de todo mundo que está ouvindo aqui, que é seu, né? Porque o dinheiro é público, né? Ele não é um dinheiro privado. É diferente de quando você tem uma marca que decide se quer botar em A, B ou C. Aí ela é uma decisão, né? Que ela tem. Um edital, ele tem que ofertar para muitas pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante quando você vai pensar um edital, né? Por isso que eu penso essa coisa do piloto, né? Você pilota para uma camada grande, depois você vai refinando isso aos poucos. Eu não sei se eu te respondi, mas você pode me perguntar de novo. Não respondeu, né? Eu acho que também tem aquela coisa de você pensar para quais instituições também você tá aplicando, né? Porque eu lembro de você ter falado, por exemplo, o CCBB, ele vai querer mais uma coisa da tecnologia, então os seus projetos também precisam estar alinhados com a instituição que está financiando aquele edital. Ah, sim, com certeza, né? Eu acho que não dá para entender, porque assim, existe um mecanismo no Brasil, né, que é o mecanismo da Rouanet, que ela passa pelas empresas, né? E aí há esses editais da Caixa Cultural, do CCBB, são editais que não são feitos com dinheiro do banco, são feitos né, através do mecanismo da Lei Rouanet, com uma renúncia fiscal do banco, né? E aí, se a gente pensar o banco tem, né, as suas premissas, né? Tem lá os seus guidelines, né, do marketing, onde eles trabalham, né? Então, se a gente vai pensar, sei lá, a Nubank, né? A Nubank trabalha muito com a questão das mulheres, novos entrantes financeiros, né? Essa coisa de você potencializar novas pessoas a terem dinheiro, né? Acho que esse é um ponto do Nubank, né? É a capacitação de mais pessoas sendo financeiramente, economicamente ativas, né? Eu acho que esse é um ponto que a Nubank tem. Né? Então, se você olhar para os projetos da Nubank, eles estão sempre muito atrelados assim, a lugares aonde precisam ser desenvolvidos, né? Ou pessoas que eles querem desenvolver, então eles trabalham muito com mulheres, né? Então, eu acho que você vai olhando. O Banco do Brasil, né? Ele trabalha muito a tecnologia, então vai priorizar alguns pontos nesse lugar, assim. Então, eu acho que sempre é importante, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, né? A gente tem um edital que ele é muito conhecido dos artistas de arte urbana, que é o MAR, né? E o MAR, ele sempre vai escolher ali um lugar
para ser prioritário, né? E na decisão de onde vão ser as pinturas que vão ser feitas, né? Para quem não sabe, o MAR chama Museu de Arte de Rua, é o maior programa de financiamento público para pintura de arte urbana no país, talvez na América Latina. Né? E aí é importante pensar, porque quando a prefeitura determina, né, é um programa da prefeitura, né, através da Secretaria de Cultura, quando a prefeitura escolhe esses lugares, ela escolhe bairros que ela quer que sejam desenvolvidos. Então isso também não dá. Isso eu acho que é importante. Assim, eu acho que, como tudo, né, é importante você ler o jogo para saber jogar bem ele, né? Por isso eu digo que, né, mais importante do que saber. Mais importante do projeto que você tem, mais importante do que saber escrever, é saber ler. É ler tudo, e é ler nas entrelinhas, né? Então você vai conseguindo entender e buscar essas formas de fazer que vão ter sucesso, né? Eu acho que é isso, né? Porque os editais, eles são básicos, né? Você conta o que você quer fazer, como você vai fazer, com quem você vai fazer e quanto ele vai custar. Essa é a fórmula. É como tudo no marketing, né? São os 3 Ws e um H, né? Where, what, when e how. Não tem muito, né? Quando, como. Então, assim, não tem muito como fugir disso. É como qualquer projeto, né? Então, se você mais ou menos entende, você vai lá, então tá bom. Isso é assim, é com quem, é como e quanto custa. É basicamente como é que funciona. Então, as entrelinhas é que são importantes, né? Tem outras implicações ali também. E esse segundo ponto, né, é importante também, né, a gente falar. A gente fica frustrada, assim, de por que o meu projeto não passou. E existem outras implicações ali também, né, e, enfim, outros fatores que influenciam, né, para além desses critérios que você já falou. Então, acho que seria interessante também a gente entrar, né, quais são essas disputas que estão implicadas, né, nesse modelo de financiamento de cultura do Brasil. Existe uma coisa que é essa confusão do que é arte e do que é entretenimento, do que é cultura e do que é entretenimento, né? E a cultura é uma coisa e o entretenimento é uma outra coisa. E eu acho que a gente tem um problema nas nossas leis grandes, e principalmente na Rouanet, né, que é a nossa lei federal, é que ela financia muito entretenimento, né? Ela não financia cultura. E aí a gente vê disputas que são perdidas, entendeu? Assim, como que um artista, um artesão do interior de Pernambuco, um mestre, né? Um mestre de um saber que vai se perder, que está se perdendo, vai competir com um evento como o Rock in Rio. É impossível. É impossível. Então, eu acho que isso também é importante, que quando um artista, quando um fazedor de cultura decida se inscrever nesses lugares, ele saiba com quem que ele está competindo, né? Porque tem brigas que são perdidas. Então, acho que também é importante que possa olhar, né, para onde que está fomentando cultura, né? Porque cultura é uma coisa, entretenimento é uma outra coisa. O entretenimento, na minha opinião, ele não deveria nem ser financiado pelo Estado, né? Porque gera lucro, tem ingresso, mas aí as pessoas vão dizer, mas poxa, o show da Billie Eilish não é cultura? Sim, eu acho que é entretenimento, é o meu ponto de vista, né? Então, assim, é difícil, mas ao mesmo tempo tem pessoas que essa é a cultura que que elas vão buscar, né? Então, é muito difícil essa discussão, porque ela não é uma discussão rasa, né? Ela é uma discussão profunda, né? O show do Caetano é entretenimento ou é cultura? Não sei, é cultura, já foi cultura, mas hoje no tamanho que é entretenimento, né? E aí a gente vê eu não sei, eu tô falando aqui, eu não sei de que maneira foi financiado a turnê. Não sei mesmo, assim, de verdade. Sei que tinham patrocinadores, mas não sei se são patrocínios direto ou se são via lei. Eu de fato, não pesquisei. Mas se forem pagos como lei, é complexo, né? Porque, assim, será que não deveria estar sendo pago um show de alguém, né, de um grupo, né, cultural que precisa ser financiado, que para chegar nos lugares? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que hoje, então, assim, eu acho que quando você se inscreve, acho que é importante você entender isso, aonde que, de fato, existe um fomento cultural, né? Aí você tem que buscar esses lugares. Acho que, por exemplo, a gente tem bons
exemplos, né? A gente tem o Funcultura, né? Do Fundo de Cultura de Pernambuco, que é um excelente fomentador de cultura para o Estado, sabe? Financiado com dinheiro, com um fundo incrível, que vem todo da empresa de eletricidade de Pernambuco. É maravilhoso, fomenta toda uma rede, né, inteira da cultura pernambucana, né? Por isso que a cultura pernambucana ela é tão difundida, né? Por isso que a gente conhece tanto. Então, eu acho que isso é importante você olhar, né? Entender onde você está pisando, né? Então, entender a que se destinam esses financiamentos públicos, né? Que são muitos, né? São poucos, mas são muitos ao mesmo tempo, né? Deveriam ser mais, né? Quando a gente fala de colecionadores, a gente parece estar falando de um universo que é muito inacessível às vezes, né? Que é uma rodinha muito fechada. Mas no mercado de arte ele também se sustenta por outras formas de aquisição, que foi inclusive a pergunta que eu te fiz lá no grupo de estudos, né? Que são empresas, bancos, hotéis e outras instituições culturais. Então, a pergunta aqui é quem compra arte no Brasil hoje, né? E como um artista ele pode acessar esses diferentes espaços, seja num colecionismo privado, no institucional, no corporativo. E para você, você acha que vale a pena, né, esse artista ele construir estratégias específicas, né, para acessar cada um desses públicos? Eu acho assim, quem compra arte mesmo são os ricos, né? É uma pequena parcela de pessoas com muito dinheiro no Brasil, né? Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que existe hoje um movimento no Brasil, né, de novos colecionadores, né, de pequenos colecionadores, mas que vão colecionar lá artistas emergentes, né? Porque assim, pessoas comuns não conseguem não conseguem ter em suas coleções grandes nomes, né? É muito difícil, porque a arte ela é para poucos, né? A gente não está falando, né, de um item que é feito para muitos, né? É um item que opera na exclusividade, né? Opera na escassez, né? A lógica de mercado da arte, ela é uma lógica de escassez, né? Quanto mais escasso, mais caro custa, né? Então, quanto mais você pulveriza, menos custa o seu trabalho, né? Então, eu acho que esse é um pouco o ponto, né? Acho que essa coisa da estratégia é um pouco isso, né? Que artista eu sou, que possibilidade eu vou ter e aonde que eu vou trabalhar, né? Eu acho que você se tornar um grande nome é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de uma vida inteira, né? E que talvez você não veja esses frutos, né? Eu acho que é isso. Mas eu acho que existe um outro mercado, que é um pouco, acho que o mercado que a gente acaba operando, porque a gente não opera com artistas caros, muito caros, né? Consagrados internacionalmente, que é essa possibilidade de que você pode vender arte para outras pessoas, né? Para jovens colecionadores, para outras pessoas. Mas eu estou falando de uma arte emergente, assim, de outro tipo de trabalho, né? Então, eu acho que antes de traçar estratégias, eu acho que é perguntar quem você é, né? Para quem você quer vender, aonde você. Porque, assim, eu acho que existe, às vezes, uma fantasia do artista de que ele vai criar e que ele vai ser descoberto e que ele vai virar um grande nome, assim, que vai ser a próxima Adriana Varejão, assim, né? Mas eu acho que é preciso entender, assim, como que a Adriana Varejão se torna Adriana Varejão, né? Então, assim, a Adriana Varejão, ela não se torna a Adriana Varejão só porque ela pinta, entendeu? Ela se torna porque existe toda uma jornada da arte que vai constituir ela como uma grande artista, né? Com né, que passa por galeristas, curadores, né, compradores, pessoas do seu ciclo de amizade, né? Então, assim, ela vai precisar de todos esses players para transformarem ela em quem ela é, né? E aí e uma vez eu estava conversando com um artista, né? E ele me falou uma coisa que é verdade, né? Se você nasce rico, as chances de você ir para uma galeria e se tornar um grande nome, elas são muito maiores, porque o galerista também tem interesse de ter no seu pool de artistas um artista que já tem relacionamento com pessoas que compram, porque também o galerista também precisa de compradores. Então é uma via de mão dupla, né? Tem uma artista, eu não vou citar nomes, que é daqui de São Paulo, que ela se tornou um nome porque ela
é filha de pessoas com muito dinheiro, os amigos do pai dela já compravam o trabalho dela, então ela vai para uma galeria que já tem interesse no trabalho dela. Não vou fazer uma questão de um juízo de valor aqui se é bom ou se é ruim, mas porque ela já carrega esses compradores que vão comprar o trabalho dela, porque a partir daí também esse galerista vai trabalhar esse comprador em outros lugares. Então, a pergunta que você tem que fazer é um pouco essa. Esse é o mundo que eu circulo, né? Tipo, isso é um lugar onde eu tô, porque eu acho assim, é claro que existem artistas que não estão nesse lugar e que vão despontar, vão ser potentes, e vão ser geniais, né? Eu acho que outro dia eu estava falando isso com a Paula Borg, né? Não, sei que foi com a Paula, não, foi com alguém, não sei com quem que eu falei. Tinha uma história assim, o Maxwell Alexandre, ele foi descoberto, foi descoberto não, né? Porque eu não acredito nessa coisa de foi descoberto, né? Mas ele ficou conhecido num edital aonde a pessoa podia levar qualquer obra, desde que a obra passasse pela porta. E aí ele leva um papel dobrado, e essa obra tem, eu não sei o tamanho, mas são aquelas obras dele de papel craft, que são gigantescas e que jamais passariam pela porta. Passaram pela porta porque era dobrado e era um papel. E aí, obviamente, quando ele coloca isso em exposição, isso é o maior trabalho da exposição, é uma potência, e o nome dele começa a circular. Ele é genial, mas assim, quantos Maxos a gente tem, né? É, poucos, muito poucos, né? É, que conseguiram o feito dele, um, né? Com a dimensão de onde ele chegou, um. Né? Então, assim, mas eu acho que existem outras possibilidades, né? Outras possibilidades de trabalhar, como a gente estava falando, né? Essa coisa das marcas, né? Das empresas, dos arquitetos, né? Existem outras pessoas que querem consumir arte, um outro tipo, né? Um trabalho que não está consagrado, né? Nos grandes, mas a gente vai também nas feiras e vê todos os preços. Então, assim, eu acho que existe meio que, não sei se eu respondi, mas acho que existe, sim, né? Respondendo a sua pergunta, acho que vale você traçar estratégias para diferentes públicos, porque existem diferentes públicos, mas a primeira pergunta que você tem que fazer é aonde eu posso estar com o meu trabalho, né? Atravessa muito o que a gente faz na borda, né? E que, enfim, às vezes ainda pode ser um assunto delicado, que é essa parceria entre marcas e os artistas, né? A publicidade, as ativações criativas, né? Os murais ali que são comissionados, que eu acho que tudo isso é muito importante, né? Porque abre, assim, uma frente de remuneração para o próprio artista que é muito importante, mas até internamente, assim, eu vejo que muitos ainda têm um receio, né, de que essa associação ao comercial possa trazer uma diluição ali da própria pesquisa, até uma desvalorização da pesquisa artística, né? E isso me lembra muito o que você falava muito, né, quando eu entrei aqui na Borda, que é exatamente sobre essa jornada da arte, que você já explicou um pouco, e a importância de jogar esse jogo do mercado, principalmente quando você está inserido num contexto representado pela Borda ali, que se posiciona, né, a partir de projetos e colaborações com marcas e afins. Então, eu queria que você contasse um pouco assim sobre essa jornada da arte, o que é essa jornada da arte, né? Essa nova jornada da arte, e como que você lida dentro disso, né, com essas parcerias de uma forma que seja ética e ao mesmo tempo estratégica para o artista, né, e que preserve o trabalho artístico mesmo dentro dessas lógicas de marca. Eu acho que assim, né? Pode voltar a três casas e tem que deixar claro que assim, né, gente? Murakami fez Louis Vuitton, né? E Yayoi fez Louis Vuitton. Então, eu acho assim, né? Uma vez que tem coisas que estão feitas, tem coisas que não precisam mais ser discutidas, né? Eu acho que a legitimidade de um artista não tá colocada em xeque uma vez que que esse artista se relaciona com uma marca, né? Porque se a gente estava falando, né? A gente pode falar de vários outros. Eu estou falando desses que dois exemplos, né? Que são clássicos, né? Bem-sucedidos, né? Enfim, de grandes nomes, né? Ninguém vai aqui discutir se Oi é uma artista ou não é um artista. Isso aqui não vamos discutir. Ninguém vai discutir se o Murakami é um artista ou não é um artista, porque não está em xeque, né? Eles já estão consagrados por todo esse mundo da arte. O mundo da arte já definiu que eles são artistas, né? E que eles são potentes e que eles são artistas. Ninguém vai dizer que não são. E aí, dito isso, eu acho que existe uma coisa que estamos num mundo capitalista, né? Temos as nossas questões,
queremos ou não estar, mas estamos. Até que se invente uma outra coisa. Vivemos no mundo capitalista, né? É sobre a lógica do capital. E a arte, né? Uma terceira coisa a arte é uma mercadoria, né? Eu acho que se a gente pegar esses 3 pontos, né? Existem artistas consagrados que se relacionam com marcas, né? O mundo opera sob a lógica do capital. E a arte é uma mercadoria, né? E fazer arte é um ofício, vender é um objetivo final. Né? É o objetivo final. E aí eu acho que é um pouco a partir daí que eu penso o nosso trabalho, que é a gente vende. Né? E quem compra hoje, né? Quem financia? Eu acho que quando eu comecei a desenvolver esse trabalho com artistas, eu me perguntava isso, eu falava, quem compra? Quem são essas pessoas, né? Quem são essas empresas? E aí, se você desce essa pergunta um pouco mais, você fala, tudo é marca. Tudo é marca. Né? Você vai no museu, é marca. Né? Você vai numa exposição, tá rodapé de marca. Né? Se você vai. Tudo é marca. Não tem como você fugir disso. Assim. E hoje, né, o que como a gente costuma dizer na borda, é isso, né? Qualquer instituição, ela precisa tomar emprestado uma voz, ela precisa tomar emprestado uma cara, ela precisa tomar emprestado uma imagem. Porque uma marca, uma instituição, ela pura e simples, ela não é nada, ela não tem nada, ela é um. Né? A galeria não é um cubo, não à toa ela é um cubo branco, né? Que precisa ser preenchido por alguma coisa. Ela só tem voz se ela é preenchida. E as marcas são a mesma coisa. E aí, eu acho que aí que é a grande potência do que a gente faz. O que a gente faz não é que a gente está fazendo qualquer arte para qualquer pessoa. A gente tem artistas que são potentes, que têm as suas pesquisas profundas, e a gente consegue fazer essa interlocução com todo esse mundo capitalista, né, de diversas marcas, usando esse trabalho dos artistas. E quando eu falo usando, não é de uma maneira pejorativa do tipo de estar sendo usado, é do tipo de como que a gente constrói uma relação de ganha-ganha para esses artistas e para essas marcas, porque essas marcas elas precisam alugar essas narrativas, alugar essas imagens. E esses artistas precisam vender esses trabalhos. E o que a gente faz como que a gente alia, como que a gente faz esse ajuste fino entre o que eles criam e o que essas marcas querem comprar. Óbvio, se fosse fácil, um monte de gente fazendo o nosso trabalho. Não tem, temos nós. Então, assim, a gente faz bem isso. Né? A gente sabe criar essa relação, a gente sabe defender esse trabalho, a gente sabe olhar aonde o artista quer estar e de que maneira que a gente vai usar aí, né, essas marcas, essas parcerias e essas colaborações para chegarem nesses lugares, né? Entendendo que eles podem ajudar sendo mais um degrau, né? E aí eu entendo que esses degraus são vários, né? Esses degraus são os editais, esses degraus são as participações em exposições, são projetos com marcas, são vendas de obras, e são várias coisas que vão construindo, porque eu acho que, no meu ponto de vista, não dá mais para ter. Não existe mais aquele artista que fica no ateliê pintando, né? E aí tem uma grande musa inspiradora. Isso não funciona mais no século, né? Hoje em dia, no século XXI, isso não dá mais, entendeu? A gente está aqui, né, discutindo, né, o TikTok, sabe? Não dá mais para dizer, não tem TikTok, gosto, não quer, assim, né? Gosto, não gosto, né? Tipo, acho que essas. Assim, você pode não gostar de um monte de coisa, mas as coisas existem. Então, eu acho que é a mesma coisa o artista, sabe? Então, o que eu penso você está na contemporaneidade? Você quer jogar esse jogo da contemporaneidade? O jogo é esse. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido que eu acredito que as coisas possam ser feitas. E tudo isso dá para ser feito respeitando a poética dos artistas, assim, visto o nosso trabalho, visto que a gente hoje consegue apresentar trabalhos que as pessoas olham e elas não conseguem dizer, se a gente não tivesse uma legenda, se aquilo tinha sido feito, se foi feito por uma marca, se foi feito por uma instituição, ou se foi feito no ateliê do artista, ele pirando sozinho com ele mesmo. Mas eu acho que é muito interessante, assim, a gente pensar o mercado da arte de uma maneira mais crua mesmo, né? Um pouco menos romantizada, assim, porque exatamente quando a gente entende que a gente está imerso nessa lógica capitalista que
torna tudo um produto, inclusive a nossa própria vida, e você tem, né, um mercado onde cada vez mais artistas querem viver exclusivamente de arte também, você entende que a partir do momento em que você topa, né, trabalhar e ser um profissional da arte, o seu, não só a sua obra, né, vai virar um produto, mas também você, né, o que você representa, porque, né, as pessoas elas consomem também o próprio artista, né, e eu acho que inclusive muitas vezes elas consomem mais o próprio artista do que, né, as obras em si. Então, é você pensar a sua carreira de uma maneira estratégica a partir do momento em que você entende que você é um profissional e que, como todo trabalho, né, ou 99% dos trabalhos dentro do capitalismo, ele vai ser corroído pelas lógicas do capital ali, né? Então você precisa é, pensar de fato essa carreira é o que você quer seguir, porque, por exemplo, eu, né, inclusive quando eu tive a minha entrevista para a Borda, a gente falou disso, né, que você me perguntou se eu fazia arte, se eu trabalhava com isso, e, esse, inclusive, é um dos meus impasses, porque a partir do momento em que eu comecei a comercializar um pouco, assim, eu já entendi que talvez eu não queira de fato trabalhar com isso e que a arte para mim está num lugar que é mais da minha expressão, da minha sensibilidade, uma coisa mais romantizada até mesmo para mim, né? Mas acho que quando a gente fala desses profissionais da arte, a gente entra em outros aspectos, né? É, né? Eu acho que é bem isso que você falou, né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo para os artistas é isso, né? As marcas, elas não têm voz, né? Elas sozinhas não têm voz, os museus não têm voz, né? Eles precisam tomar emprestado essas vozes, né? Cada exposição é uma nova voz, né? É uma, se a gente for pensar o museu, né? Já que é o lugar, assim, né? Que enxergam que tem arte, né? Uma hora ela vai falar, o museu vai falar de uma coisa, depois ele vai falar de outra, ele vai tomando emprestado esses trabalhos, essas obras que vão dando voz, né? E as marcas são a mesma coisa, né? Então, hoje, eu acho que o artista precisa entender isso, assim, é por isso que é um jogo que precisa ser muito bem jogado, né? Porque para que o artista não saia arrependido desse lugar, né? Dele entender que a voz dele tem um valor absurdo e que ele vai, né, alugar essa voz, né, durante um tempo, nessa parceria que ele vai fazer, mas que é isso, é muito potente, assim, é muito potente, né? E acho que é bem isso que você falou, né? Acho que a gente vem, né, e tem uma geração, né? Os milênios têm isso, né? Transformam em negócio todos os seus hobbies, né? Então eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que existe um caso, você quer se transformar num artista, ou aquilo é do seu prazer, da sua pesquisa, do seu interesse, no momento que é seu, né? Né? Outro dia foi engraçado, né? Eu faço cerâmica, né? E eu não vendo as minhas cerâmicas, eu faço ali, fico pirando nas minhas cerâmicas e tal, não sei o quê. Alguém falou, vende. Eu falei, eu não, cara, eu não quero vender nada, eu quero ficar aqui fazendo minhas coisas, não quero vender absolutamente nada, que isso é uma coisa que é minha, né? E poderia me dedicar a isso se eu quisesse vender, entendeu? Né? Vendo outras coisas, venderia isso também. Mas eu acho que é uma coisa que você precisa entender onde você quer estar, né? Então, assim, na hora que você decide estar, entender aonde que você está, né? Porque aí você fala, não, eu quero estar, mas eu não quero estar. Aí não dá, entendeu? Você, né? É aquela coisa que neurótica, né? Que, eu quero, mas não quero assim, mas é assim que existe, né? Então, o mundo ele não vai mudar só porque a gente não gosta de como ele é, infelizmente. Que pena. É uma pena, é uma pena, mas é igual, né? Você falar, eu queria tanto que isso fosse assim, mas não é, né? E acho que isso sempre é qualquer coisa. E o mercado ele é esse, né? Ele tem ali a sua lógica, né? Então hoje, eu acho que, né, voltando assim um pouco de como a gente trabalha, né? A lógica ela não mudou. Você continua precisando de um canal de comunicação, continua você precisando dos players que validam esse trabalho, continua precisando de um mecenato que pague isso, você continua precisando desses lugares e espaços onde você vai apresentar. O que mudou para mim, no meu ponto de vista, que lugares são esses? Quem são essas pessoas que comunicam hoje? Porque não são mais as revistas de arte, gente. Quem abre uma revista de papel hoje, em 2025? Pouquíssima gente, né? Mas todo mundo
tá nas redes sociais. Então, assim, você dizer, eu não gosto, tipo, sinto muito, entendeu? Né? Sinto muito, né? É difícil, né? Eu me lembro, a gente teve essa conversa outro dia numa reunião, né? Eu falo, não gosto de rede social. Desculpa, você não gosta de rede social, assim, não gosta de vender, né? Eu acho assim, é, vou falar, né? Vamos chamar aqui de super mercenária, mas é isso, dinheiro, a gente combina com tudo, né? É igual roupa preta, combina com tudo, gente. Então, assim, não gosto. Sim, então vai fazer por uma criação própria, né? Se você quer que isso seja o seu ofício, o seu trabalho, a gente tem artistas, né, na borda, né, que vários, a maioria deles, né, gostaria de dizer que quase todos entendem o trabalho artístico como um ofício, né, que precisa de uma dedicação e precisa entender esse mercado. É a mesma coisa, né? Você é jornalista, né? Então, assim, quando você sai da faculdade, você fala, eu quero trabalhar com jornalismo. Quais são os lugares que eu tenho para trabalhar? Né? Quem são as pessoas que eu preciso conhecer? Né? Quais são as possibilidades que o meu trabalho apresenta? E a arte é igual, né? Tipo, quais são os lugares? Porque assim, é de um privilégio de uma minoria ínfima aqueles que não precisam se preocupar com isso. Né? A grande maioria ela precisa se preocupar com isso, né? Então eu acho que dizer que não está preocupado é uma grande hipocrisia, porque está todo mundo, a maioria das pessoas está preocupada, né? Uma vez que elas decidem fazer disso o seu trabalho. E você pode fazer isso, né? E eu acho que o nosso trabalho é a prova disso. Isso pode ser feito de uma maneira que não desvalorize o trabalho do artista, né? Que o artista ele pode, porque eu acho que a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo, porque já está acontecendo, né? Não é uma coisa, vai acontecer. Igual você já assim, como será quando tiver o TikTok? Não, gente, já está aqui o TikTok. Né? Como será com a inteligência? Não, a inteligência artificial ela já está aqui, né? Não é como será, é como está agora, né? Então eu acho que a gente precisa sempre olhar para isso, né? Tipo, eu sempre penso isso sobre o meu trabalho, sobre a inteligência artificial. Será que ela vai, será que o meu trabalho vai deixar de existir? Porque eu acho que vários trabalhos vão. E eu sempre penso, Uhum. será que trabalhos relacionais vão deixar de existir? Né? Eu acho que esses são os que sobram um pouco, né? Aqueles que dependem de uma coisa que vai demorar mais tempo para que uma máquina possa saber fazer, né? Porque é de um meandro relacional que ainda não se consegue fazer, mas o técnico não tem mais como, né? Sim. Então, é a mesma coisa. Como vai ser? Gente, tem como, né? Então, eu acho que a mesma coisa é a arte. Tá aqui, tá dado, né? Então, e você vai nas feiras, você vê, né? Você vê, né? A gente outro dia teve essa discussão na borda, né? Eu cheguei no estande da SP Arte e tinha uma cama com um quarto montado, duas mesas de cabeceira, um tapete e 5 obras do Rubem Valentim, né? Para mim aquilo foi muito simbólico, assim, muito simbólico não, na verdade foi zero simbólico, foi super real, foi do campo do real, não foi do campo do simbólico. Tipo, Que veio após aquela conversa nossa também, né? Exatamente sobre isso. como que isso serve para ficar na sua casa, né? E é pensando nisso, eu acho que é pensando em novos compradores, né? Em pessoas que não têm o hábito de frequentar lugares de arte, então elas não entendem como é aquele trabalho artístico. Então, assim, aqui, se você comprar essas 5 obras e você botar em cima da sua cama, eles ficam ótimos, né? Uhum. E aí eu volto a dizer, vamos discutir aqui se Rubem Valentim é um artista? Acho que não, né? Né? Vamos discutir aqui, então, se Rubem Valentim precisa combinar com o sofá? Estamos vendo que precisa, né? Por quê? Porque acho que existe uma necessidade de pensar outros compradores, outros entrantes no mercado, né? Não mais naquele lugar. Eu acho que e que é maravilhoso, porque a gente não precisa achar que você precisa ser um herdeiro do Abílio Diniz para comprar arte, né? Eu acho que isso é maravilhoso, né? É isso que a gente pensa na borda, né? Quem são essas pessoas que podem comprar o nosso trabalho, né? Lógicas de consumo, elas perpassam ali as redes sociais, né? Eu falei, se a minha mãe entra numa galeria de parede branca e assim, a minha mãe que ela não tem essa relação mais aprofundada com arte, ela talvez não vá conseguir ver valor naquilo, né?
da mesma forma que ela veria se estivesse contextualizada num espaço. Então, é aí que entra também esse marketing, né? Esse cenário, essa base muito frutífera assim, para o marketing, que é você tem uma ferramenta ali, né? Que é as redes sociais, que é um lugar que todo mundo tá, né? Um lugar que não existe nem mais discussão, porque é quase uma parte do nosso corpo ali. E nesse lugar acessível você consegue criar e captar muito desejo ali, né? De uma forma que é você, o seu algoritmo, o seu público ali, né? E você não precisa nascer herdeiro para poder estar ali e colocar a sua arte. Você pode captar esse consumo a partir dessa ferramenta, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante também, que é o seguinte, né? A arte, ela sempre foi um mecanismo né, de distinção social, né? Pelos valores que ela opera, né? É, e eu acho que, para mim, o que é mais potente, assim, no que eu faço, no que a gente faz na Aborda, é poder também repensar um pouco esse lugar, sabe? Pensar também a arte como. Né? Porque assim, eu acho que quando o artista faz, ele não faz pensando nesse lugar. Não é o fazer artístico que é um distintivo social. É o mercado de arte que é um distintivo social. Então, eu acho que isso é muito importante da gente pensar. Existe o mercado da arte, existe a arte, né? E o artista, na sua grande maioria, quando ele cria, né, é, ele cria como um lugar de mudança social, de questionamentos de narrativas, né, de potencializar as suas lutas, né, enfim, de externalizar suas neuroses, né. Eu acho que o artista ele cria a partir de um outro lugar e é um mercado que transforma nessa distinção social onde comprar arte se torna para poucos e faz com que você seja ou não aceito num determinado grupo social, né? Eu acho que esse é um ponto, né? É o mercado que faz isso, né? E eu acho que a gente pode pensar, e aí eu acho que é esse o ponto. Quando eu penso na aborda, né? Quando a gente faz todas as coisas aqui dentro, eu acho que é pensando também num outro lugar da arte, né? Aonde a gente não precisa estar nesse lugar, né? Que eu acho que é talvez um pouco idealista, né? De poder fazer algum tipo de mudança, né? Será que a gente consegue fazer essa mudança? Eu acho que a gente tem conseguido, mas infelizmente o objeto artístico, enquanto 2D, 3D, enquanto a peça de arte, ela ainda carrega isso. E eu acho que, voltando lá na sua primeira pergunta, né, é, os projetos que a gente faz, a gente consegue, de alguma maneira, subverter essa lógica, sabe? Aonde a gente pode pensar a arte não para poucos, mas para muitos, porque quando a gente fala dos projetos, a gente está quase sempre falando de resultados quantitativos, né? E aí a distinção social não opera. E isso é muito incrível, né? E aí é quando eu acho que a gente pode pensar um outro fazer artístico, uma outra forma de colocar essa arte desses artistas no mundo, num diálogo com muito mais pessoas, ou seja, uma consonância muito maior com aquilo que foi idealizado por eles. Porque ontem eu estava vendo uma série que é muito boba, mas tinha um artista e ele se dava conta de que ele estava vendendo, ele era um artista negro, que ele estava vendendo para velhos brancos ricos que ele não admirava. E ele estava nessa questão e ele falava: então eu não quero mais vender, e decidia sair da galeria. Claro, uma utopia, mas é interessante, porque assim, né? Você cria, a pessoa não consegue ler aquilo que você está fazendo, mas você está na galeria, então você se torna o hype, aí o cara que compra não tem nenhuma relação com aquela luta, e aquilo ali tá só para satisfazer um desejo, sei lá de quê, de uma inserção social, de um parecer cool, de não, né? É, que é muito distante de onde aquilo está criado. Então, quando a gente pensa no projeto, eu acho que a gente tem muito mais chance de se conectar
com aquilo que está sendo feito e com aquelas pessoas que, de alguma maneira, se relacionam com o artista, assim. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, né, eu não tinha pensado nisso agora, mas pensei Uhum. agora, é isso, é muito mais potente. Eu acho que é muito mais potente, assim. Por isso que eu não tenho esse tesão na galeria, entendeu? Assim, a gente sempre Uhum. fica, "Ai, como é que a gente vende mais a obra, né? E eu não sei se é nesse modelo clássico da galeria distintiva. Eu não gostaria que fosse. Então aproveitando esse gancho, né, a Borda ela se coloca, né, de forma muito clara como uma plataforma que tem esse olhar voltado para os projetos, né, para a gestão, para a circulação e também para o desenvolvimento da carreira desse artista. Mas uma pergunta que eu fiz lá no grupo de estudos que eu achei que também é relevante assim trazer para cá, né, se existe essa possibilidade, né, real de uma articulação entre a atuação de uma plataforma como a Borda, que lida com esses projetos, com essas colaborações com a marca, e cuida dessa frente dos artistas, e o circuito das galerias tradicionais, né, um modelo, por exemplo, que essas galerias cuidaria dessa venda de obra, enquanto a Borda cuidaria desses projetos? Eu acho que esse é um pouco um caminho que a gente vive sempre se perguntando, né? A gente explora ali alguns lugares. Eu acho que sim, eu acho que como a gente faz, eu acho que é a maneira de construir mesmo, é entendendo a galeria não como um lugar único, mas como mais um lugar, né? Eu acho que entendendo que essa possibilidade de parceria, ela dá mais um ponto de venda, né? Se for a gente for pensar assim, mas não só, né? Eu acho que é porque os artistas têm essa necessidade dessa chancela, e eu entendo, eu acho que é importante, né? Eu acho que faz parte da jornada do artista, né? Esse lugar, mas eu acho que não só esse lugar, né? Porque eu acho que esse lugar, primeiro, ele é cíclico, né? Ele vai deixar muito poucos para uma carreira perene, né? E acaba que ele destrói o artista, no sentido de que ele, na hora que ele vira esse ciclo, esse artista perde esse lugar e ele fica sem lugar nenhum, né? Então eu acho que isso é importante, né? É importante que o artista possa entender diferentes lugares, né? Diferentes maneiras de estar para que ele não fique refém de um único lugar, que eu acho que é um lugar que o tempo inteiro precisa ser repensado. E não à toa, né, eu converso com várias pessoas que são donas de galeria e que olham para o que a gente faz e falam: "Nossa, eu queria tanto poder oferecer isso", né, porque é isso, porque, primeiro porque os números são atrativos, né, e segundo, porque é uma outra maneira de jogar esse jogo. Então eu acho que por isso que eu acho que no nosso trabalho, o que é mais importante para a gente, né, eu acho que carreiras que a gente gerencia há mais tempo e são mais frutíferas, estão muito nesse lugar, assim, no lugar onde a gente pode pensar esse lugar bem 360 mesmo, de todas as possibilidades que existem no mercado, sabe? Porque não existe é a mesma coisa, né? Eu acho que antigamente, né, antigamente, né, se você queria, o Felipe falou isso no nosso podcast, né, ou num outro podcast que ele falou que é isso. Antigamente, se você queria anunciar, né, você tinha que comprar um espaço numa revista, né? Era a única maneira de alguém saber que, né, que o Omo limpava a roupa branca. Se você fosse o Omo, se quisesse vender sabão em pó, você precisava anunciar numa revista, precisava ir na banca comprar uma revista, né? E precisava comprar um espaço, né? Então, assim, eu acho que os canais antigamente, eles eram únicos. Então, se você tinha você vendia uma obra, você precisava ir numa galeria e vender, procurar um galerista, esse galerista precisava vender o seu trabalho, né? Para aquele grupo seleto de pessoas. Hoje, né? Da mesma maneira que se você tiver o Omo, ele vai estar no TikTok, no Instagram, ele vai estar em vários lugares, ele vai fazer a influencer lavar roupa mostrando o sabão, né? Hoje o mundo ele é muito mais difuso, né? Eu acho que existe esse lugar que é difuso. E também ele é difuso na arte, ele também é difuso nos canais que a arte pode ocupar. Então, eu acho que para mim, o que é mais potente é pensar essa difusão, né? E não é muito mais no sentido de ampliar, né? Do que de ir num único caminho. Então, eu acredito, óbvio, eu não acho que a galeria ela não tem espaço, ela tem espaço também, mas não um único espaço.
E, Carol, eu queria te fazer uma pergunta extra agora também, tá fora do roteiro. É, por que arte urbana? E qual é o valor que você vê também, né, dentro desse mercado da arte na arte urbana? Então, né? Se eu posso contar a história. A sua história, a parte urbana? Assim, né, eu acho que eu posso contar como aconteceu ou como as pessoas querem ouvir, né? Eu acho assim, foi um acaso, né? Eu acho que tudo isso foi um acaso. Eu acho que é, eu, né, venho da produção de cultura, né? Então, assim, eu chego, poderia ter chegado num outro lugar, mas eu enxerguei que na arte urbana existia essa possibilidade, né? Eu acho que esse é um ponto, né? E acho que casa, né? Aí é um pensamento que eu tenho, né, de uma experiência pregressa de trabalhar com projetos, né? Então eu acho que esse é um ponto, né? Eu venho desse lugar aonde eu sei envelopar projetos e vender projetos, assim, essa é a minha experiência, né, esse é o meu lugar, não venho de pintar absolutamente nada na rua, tenho horror de cheiro de spray. Então, assim, eu não venho desse lugar da rua, de pintar, mas eu venho de um lugar, eu sei olhar para uma marca e sei como que eu vendo uma coisa para uma marca, né? E aí, ao mesmo tempo, eu sei como como que eu posso potencializar um trabalho artístico ou um projeto? Eu acho que esse é o ponto. Então, eu chego nesse encontro. E acho que é um casamento incrível, porque eu olho para a arte urbana e penso: aqui é muito democrático. Aqui existe uma conexão com as pessoas, né? Como eu costumo dizer, né? A arte urbana ela está na maior galeria do mundo, né? Que é a rua. Né? Então, assim, ela tá na rua, ela é para todo mundo, ela é democrática e ela é gigante. E ela né, dificilmente ocuparemos todas as ruas do mundo, né? Então, e todas as pessoas têm uma relação com a rua, né? O Enivo fala isso no nosso podcast, no podcast que a gente gravou, que é muito interessante, que ele fala assim, eu, é, eu não sei se ele entra para a arte urbana, mas ele começa a se interessar pela arte urbana porque ele desce do ônibus todo dia, ele toca o sinal do ônibus depois que ele vê determinado mural. Né? E todo mundo é assim, né? As pessoas falam, aquele lugar que eu vi, assim, as pessoas têm uma relação, porque ela é um ponto de referência, né? A arte urbana, ela se torna nas cidades pontos de referências. E referências, né? Ele conta isso, eu ia para o trabalho da minha mãe, né? E aí eu tinha que encontrar no trabalho da minha mãe, e aí eu descia do ônibus quando eu vi aquela pintura e aquilo começou a me conectar com as pinturas que tinham na rua. Então, assim, existe uma conexão real das pessoas com a arte urbana, né? Muito mais do que com um quadro. A realidade é essa, né? E o quadro, né, o artista faz, ele faz para uma pessoa, né? Quando ele vai na rua, ele faz para todo mundo. E aí eu acho que eu enxergo essa potência que é como que a gente pode pegar isso aqui que está aqui e potencializar. Eu acho que é um encontro sei lá, é a pessoa certa na hora certa. Eu acho que é meio isso, assim, aquelas coisas, poucas coisas que vão acontecer na vida da gente, né? Mas enfim, aconteceu para mim, né? Eu acho que eu sabia fazer muito bem uma coisa, eu encontro uma artista que eu já conhecia, ela me pede para fazer esse trabalho, eu queria mudar, e aí a coisa vai, e aí a gente encontra uma maneira de fazer, e eu envelopo isso da maneira que a gente faz hoje na Aborda, que é, claro, foi evoluindo muito, mas eu acho que é um pouco isso. É perceber que a arte urbana tinha essa conexão plural e numerosa, eu acho que é esse o ponto, né? E, ao mesmo tempo, entender que isso poderia ser conectado com todas essas marcas, essas empresas, enfim, essas pessoas que gostariam de se conectar, assim, eu acho que é um pouco isso. Eu não sei se eu respondi essa segunda pergunta, mas acho que era isso. Enfim, acho que é importante, né, para tudo que a gente fala dessa profissão artista mesmo, né, de ter uma compreensão sobre essas estratégias, né? E antes de te agradecer, encerrar também aqui nossa conversa, queria te fazer uma última pergunta, que é, né, com toda a sua experiência, com a visão que você trouxe hoje, né, se você gostaria de deixar alguma mensagem final ou alguma reflexão para quem escuta a gente, né, para os artistas e também para os trabalhadores da cultura no Brasil. Nossa, difícil. Não sei, deixa eu pensar. Léo vai ter que pensar.
Eu acho assim, né? Eu acho que não é fácil, né? Viver de arte no Brasil, acho que é bem difícil, assim, é uma batalha diária, assim, mas eu acho que tem uma coisa que, do meu ponto de vista, assim, bem mercadológico, né? Eu acho que não sei, eu acho que se os artistas conseguissem, eu acho que, primeiro se olhar, né, eu acho que tem um pouco isso, né, entender quem eles são nas suas potências que vão crescer cada vez mais, né. Eu não sei como explicar isso, mas eu acho que, assim, tem uma coisa que é meio como eu falei do edital, né, importante é ler, né, e eu acho que se ler também, né, eu acho que, às vezes, o artista ele não se lê, e uma vez que ele consegue se ler, ele se enxerga. E quando ele se enxerga, ele fala: Nossa, eu sou muito potente aqui. E às vezes a potência ela não é só o resultado do trabalho, né? É o resultado de uma vida, né? Porque eu acho que a pessoa não é só aquilo, né? É uma vida. Então, olhar para essa vida, né? Tipo, olhar essa história e entender o que pode ser feito com isso, né? E então e também não jogar um jogo, de uma maneira, assim, despretensiosa, né. Eu acho que é importante entender que é um mercado e é um jogo. Eu acho que isso é o mais importante. É ler também o mercado, né. Eu acho que é entrar nos lugares, sabendo aonde está entrando, né. Então eu acho que sabendo quem ele é e sabendo onde ele vai, né. E aí eu acho que se você consegue olhar para esses 2 lugares, você consegue criar essa conexão, que é um pouco o que a gente faz com os projetos, né? A gente olha o artista e olha o negócio e fala, onde é que isso aqui dá? Entendeu? Eu acho que a grande sabedoria, né, do que a gente faz é um pouco isso. A gente é bom de olhar. Eu sou boa de ler. Eu acho que fruta aí de muito. Eu tenho uma boa escuta, né? Eu acho que é isso. Você precisa olhar para um, olhar para outro e falar: entendi. É a mesma coisa o artista. Quem eu sou e para onde eu vou e aonde eu estou indo. E aí você faz esse match, né? Eu acho que isso é o é o mais importante, assim, porque se consegue se ver e ver o outro, é igual um relacionamento, né, você consegue chegar num denominador comum. E aí eu acho que serve para tudo, serve para qualquer projeto, para qualquer venda, para qualquer relação, né, para qualquer coisa que queira fazer, né, a mesma coisa o edital, eu acho que é um pouco, essa leitura, uma leitura, mais profunda sobre as coisas, né, é menos do campo do porque às vezes eu acho que o artista ele vai muito desejoso, né, e aí não é sobre o desejo dele, é sobre o que tem. Né, então eu acho que é um pouco isso, é congregar esse desejo com o que está estabelecido. E serve para tudo, né, se você vai se relacionar com alguém é a mesma coisa, né, não é só o seu olhar sobre o outro, é quem é o outro, né. Sim, Carol, muito obrigada, amei demais estar aqui desse outro lado, de verdade. Muito bom entrevistar pessoas que sabem do que estão falando também. Bom, queria agradecer também você, Mari, por ter topado, para a gente fazer esse episódio, enfim, é bom também poder contar, que às vezes eu não conto, né, acho que é importante, foi muito legal. É isso, e para você que acompanhou a gente até aqui, espero que esse episódio tenha lançado luz sobre essas complexidades, né, e sobre as possibilidades também do mercado da arte contemporânea no Brasil. Para saber mais sobre o trabalho da Aborda e sobre os nossos projetos, você pode acessar www.aborda.com.br e seguir a gente nas redes sociais em @aborda.art. Se você curtiu esse conteúdo, não deixe de compartilhar esse episódio com artistas, produtores culturais, estudantes da arte ou qualquer outra pessoa que se interesse por entender um pouco mais sobre o circuito artístico atual. Claro, se você gostou da Abordaria, siga nosso podcast na sua plataforma favorita e não perca mais nenhuma conversa. Até o próximo!